acho legítimo, né, especialmente num colégio particular, no qual existe uma relação contratual expressa e específica, né, para a prestação do serviço educacional, que os pais participem e também que fiscalizem a atividade docente a fim de coibir desvios de conduta em relação ao que foi pactuado, né, porque em última análise, no caso do colégio particular, esses desvios eles configuram quebra de contrato, é uma transgressão de cláusulas, né, é o inadimplemento de uma obrigação. Se o colégio se propõe, né, no seu contrato ou na sua carta programática, no seu currículo, a promover pluralidade de ideias, né, de fato, uma prova baseada exclusivamente nesse texto vai contra a proposta pedagógica endossada e contratada pelos pais. Estamos falando em suposição aí, a gente não conhece o contrato do colégio. Mas isso é uma cláusula padrão, né? Os colégios adoram inclusive, enaltecer esse aspecto de promover a reflexão com pluralidade de ideias. Isso aí é super comum, especialmente se considerarmos o que o Gregório do Vivier escreveu como verídico, certo? Se essa for a interpretação que o professor der em sala de aula, né? Então, o argumento para o cancelamento da prova ele é pertinente, porque não houve pluralidade de conteúdo. Formalmente, ele é irretocável. E esse não é qualquer texto. É um texto dogmático, é um texto ideológico e que faz apologia inequívoca à raiva. Então, um contraponto, ele não só é benéfico, como ele é necessário, especialmente se tratando de um ambiente escolar. Que reflexão é essa que a gente quer promover se não existir um elemento de alteridade? E aqui, de novo, aquela velha história, não se trata de censura, mas do cancelamento de um teste por infração de boas práticas pedagógicas, né, nos termos contratados, provavelmente entre a escola e os pais, tanto que a diretoria encampou esse argumento. O conteúdo, ele continua livre e continua à disposição dos alunos para consumo. Eu acho muito importante nós não banalizarmos o peso da censura, confundindo conceitos. Censura é uma coisa muito séria. E só para informar o ouvinte a respeito do artigo em si, ele foi originalmente publicado numa coluna na Folha de São Paulo, sob o título "O único jeito de não ficar triste é ficar puto. Quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio?" E sabe como é ilustrado esse artigo, Vini? Com uma foto com um desenho do presidente da República decapitado e sangrando pelo pescoço. E eu vou ler alguns trechos aqui do texto do Vivier, para o ouvinte tirar suas conclusões, para ver se esse texto não precisa de um contraponto. Esse governo é um gatilho poderoso para a depressão, as queimadas, o apocalipse iminente, a recessão inevitável, o desemprego crescente, a vergonha mundial. Você vê, quando ele fala essas coisas, beleza, o juízo subjetivo está valendo. Agora, apocalipse iminente é um alarmismo histérico. Falar em recessão inevitável e desemprego crescente vai na contramão dos dados, né? Você tem o PIB crescendo e geração recorde de emprego nos últimos 5 anos. E quando ele fala das queimadas, é fundamental lembrar que as queimadas não são estatais, né? E não estão acima da média histórica. Então, assim, já no primeiro parágrafo, ele já faz aí um catado de falácias que precisa necessariamente de um contraponto. Olha o que ele diz depois: se eu fosse indígena, quilombola, sem terra ou sem teto, talvez abreviasse a minha vida antes que o governo fizesse isso por mim. A gente já falou aqui várias vezes, o Estado brasileiro não persegue minorias, seja do ponto de vista judicial ou muito menos fisicamente, e não houve nenhuma supressão de direitos humanos nessa legislatura. É outro absurdo. Ele continua: você não precisa saber que a sua comida tem agrotóxicos para morrer de câncer. É muito estranho nós estarmos consumindo tanto veneno com a expectativa de vida crescendo, né? Assim como a qualidade de vida. Aí ele vai mais além na história das queimadas. Mesmo que você não queira se informar sobre queimadas, elas batem à sua porta. Até fumaça faz delivery em São Paulo. A gente já discutiu isso aqui. A fuligem não teve origem nas queimadas da Amazônia, né? Mais ainda, olha só esse trecho: só conheço uma maneira de não ficar triste, é ficar puto. O único momento em que eu não estou deprimido com esse governo é quando eu estou com ódio desse governo. Não existe saída, infelizmente, pela alegria nem pelo afeto. Ninguém nunca tirou um presidente com ciranda. Olha, se isso não é apologia ao ódio, o que é?
Qual é o nome disso? Que nome que a esquerda dá para isso? Esse que é o tal do ódio do bem? Qual é da direita? Que nome a direita dá, Caio? Não, a pauta é o texto do Vivier. Mas que nome a direita dá para esse tipo de Eu não sei, atitude? esse texto não foi escrito por uma pessoa Agora, de direita. Sim, se a gente acha isso aqui é o apologia ao ódio. Ele continua. Aqui, quanto da sua tristeza, quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio? Isso é uma mensagem péssima para um jovem de 16 a 17 anos. É lamentável. Deixa eu falar. Eu já na minha pronunciamento inicial aqui falei que o texto em si, se fosse um do Ustra, estaria valendo também. Eu acho que tem um conceito aí do extremismo liberal, assim, que considera a escola como uma empresa que tem clientes, entendeu? Eu vejo um pouco diferente a formação de uma pessoa do âmbito um pouco mais psicopedagógico, humanista. Eu acho que a escola tem um papel junto à família e aí trabalhando conjuntamente em formar cidadãos críticos. Catalisando a tristeza de jovens em ódio, críticos pensantes, que você tenha um preparo para a vida que você vai encontrar. E olha, um preparo cada vez mais difícil, porque a vida parece que vai se transformando através da polarização e radicalismo a um ambiente cada vez mais inóspito para a gente aqui. Então essa relação de, olha, a escola, o cliente, tratar o aluno como, olha, então eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quero, eu acho um desserviço. Eu acho que o texto, embora ele possa não estar de acordo com o que você acredita, com a tua visão de mundo, ele serve para refletir. Tanto que se tem um texto aqui, se fosse hipoteticamente um texto de um torturador, e nominei ali o Ustra no caso, estaria valendo para embasar ali questões futuras ali na prova. Eu não sei se o colégio já fez isso ou não. Já colocou outros textos de pessoas. O do Vivier é notório, um cara de esquerda. Isso a gente sabe. Agora, você não dá direito dele ser mentiroso, Edgar. Não, mas aí você está julgando o texto em si. Eu estou julgando os aspectos objetivos. Não, os subjetivos eu deixo quieto. Eu estou falando de aspectos objetivos. O aluno não é um cliente, cara. E de como é temerário você incentivar ódio em jovens. Eu acho que é temerário a gente